Boa noite. Pois é, Álvaro Damião, boa noite para os amigos ligados na grande resenha esportiva da Itatiaia. A partir de amanhã, aí vamos ver qual rumo essa aeronave vai tomar mesmo para valer, né? Uma coisa é certa, tem um novo comandante, né? Parece que o comandante da aeronave despediu hoje, né? Pois é, o Vitório Medioli. Explica o que eu tô querendo dizer. Sim, o Vitório Medioli, que havia sido anunciado, né, há 2 semanas praticamente, como o CEO deste cruzeiro, deste processo de reconstrução. E aí hoje, pela manhã, Álvaro Damião e amigos ligados na grande resenha esportiva da Itatiaia, podemos dizer que todos foram surpreendidos, né, com o editorial no jornal O Tempo, do Medioli, falando que voltaria para o lugar onde ele é prefeito, né, para Betim, e que deixaria de ser o CEO do Cruzeiro e que iria ajudar o Cruzeiro, que vai continuar ajudando nas horas disponíveis. O que algumas pessoas até não acreditam que isso vai acontecer. O Vitório Medioli, nesta carta, né, neste editorial, ele enumerou uma série de fatores e usou também que o estatuto do Cruzeiro não permitia que ele continuasse como CEO do clube. Eu digo que pegou a todos de surpresa, porque depois desta carta que foi divulgada pelo Vitório Medioli, aí veio uma nota oficial do Conselho do Núcleo Dirigente Transitório, falando que na presidência do Saulo Frois, né, informava que o grupo vai se reunir na manhã desta segunda-feira para traçar novas diretrizes após o afastamento do CEO Vitório Medioli nesta nota do Cruzeiro por motivos pessoais, e que após a reunião, torcedores e a imprensa iam ter uma informação oficial a respeito desta saída. Então, o Vitório Medioli, ele não é mais o CEO do Cruzeiro. E mais cedo até, a gente falava sobre algumas situações, né? O Vitório Medioli já vinha aí trabalhando há vários dias, né? E neste período de recesso da prefeitura, ele ficando um bom tempo lá no Cruzeiro, fazendo várias reuniões, não importava se era véspera de Natal, se era sábado, enfim, o Vitório Medioli estava lá no dia a dia, se reunindo com esses gestores do Cruzeiro para definir como seria este processo de reconstrução. E agora ele deixa este cargo. Daqui a pouco até vamos ouvir o Saulo Frois, que é o presidente desse núcleo dirigente transitório. Ele, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, falou sobre vários assuntos, mas é esta a situação. O Cruzeiro perde o CEO neste momento no processo de reconstrução. Ô Samuel, o Vitório Medioli, ele é reconhecido como um dos maiores empresários do país. Não é de Belo Horizonte nem de Minas Gerais. O Medioli tem uma história, né, com o grupo de empresas que ele tem, de muito sucesso. Ele tem um grupo de empresas de comunicação, ele tem um grupo de empresas de transportadora, e são várias as movimentações do Vitório Medioli, que ele comanda, até pelo que a gente sabe, tudo com muito sucesso, né? Pelo crescimento, né? E quando ele pegou para poder fazer o vôlei no Cruzeiro, o sucesso que foi. Além disso tudo, o Vitório Medioli tem uma participação na política de Minas Gerais muito grande. Ele é o prefeito de uma das mais importantes cidades do nosso estado, que é Betim. É difícil você cobrar de um homem desse que ele possa se dedicar a uma situação tão difícil como vive o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de uma pessoa que possa se dedicar ao clube agora para poder fazer a movimentação que o clube precisa. Quando o Vitório Medioli, quando o Pedro Lourenço, esses empresários reconhecidos entram no clube, a primeira injeção de ânimo que eu acredito que eles dão, principalmente à torcida do Cruzeiro, é que são pessoas já reconhecidas, são empresários reconhecidos e não vão precisar de fazer a lambança que os outros fizeram. Então a torcida fica tranquila no que se refere a isso. Não é possível que esses caras vão fazer a lambança que os outros fizeram. Não precisam disso, então não vão fazer, né? Mas por um outro lado, não podem cobrar desses empresários que eles se dediquem
da forma como precisa de dedicação o Cruzeiro agora para tirar o Cruzeiro de onde ele está. Então não dá para cobrar também desses empresários essa dedicação. Eles vão participar de que forma? Vão participar da forma financeira, de forma financeira do clube, para poder ajudar de alguma forma o Cruzeiro, para que o Cruzeiro possa sair disso. E mais do que isso, eu acho que a participação do Medioli até agora foi importantíssima. Por quê? Porque jogou um balde d'água numa fogueira que estava um negócio enorme. Já estava virando uma Austrália, sabe? Já estava virando um negócio assim que estava perdendo o rumo. Ninguém estava sabendo mais para onde que ia tanto fogo. Ninguém sabia mais como apagar essa fogueira que estava virando o Cruzeiro. Então acabou aquela conversa e agora ele acendeu uma outra. Mas essa outra que ele acendeu é para o Ministério Público e é para a polícia. Quando ele fala na carta hoje, que ele deixou bem claro, que tem que haver uma intervenção. E essa intervenção não é mais de diretores, não é mais de conselheiros, não é mais de pessoas que gostam do clube. É de pessoas que gostam de justiça. É de pessoas que gostam de bandido preso. Ele deixou bem claro isso. Não é mais um negócio de futebol. Eu entendi assim, ou eu entendi errado? Alexandre Simões, boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Samuel. Boa noite aos ouvintes. Tem um parágrafo dessa coluna do Medioli no Tempo. Eu vou até ler ele aqui, porque é exatamente isso que você colocou. E aí é a questão do clube. O que ele fala do estatuto. Olha só o que ele diz do estatuto do Cruzeiro. O estatuto do clube é um conjunto Frankenstein de regras que atendem interesses miúdos, mesquinhos e de dominação de grupos. Não atendem à grandeza e solidez de suas finalidades. Privilegia mais o incompetente que se preste a atender interesses inconfessáveis de um estreito grupo. A grande colaboração que o Medioli pode dar ao Cruzeiro neste momento, mesmo depois de sair desse núcleo diretivo do clube, é justamente apontar esses grupos. Para a gente é mais ou menos claro, mas ele coloca aqui de que o estatuto do Cruzeiro atende a interesses de grupos que dominam o clube. Se essa dominação dos grupos tem relação com a saída dele, parece que sim, e mais do que isso. A quem esse estatuto ajuda a manter o poder, a se manter no poder, a dominar o clube? Porque a gente sabe que o clube é dominado por alguns grupos e isso eu acho que fica claro até com as pessoas que ficam lá anos e anos sem apresentar um trabalho que justifique essa permanência, mas seguem trabalhando no Cruzeiro. Eu já falei isso aqui alguns domingos atrás, ó. O sucesso do Atlético do Paraná passa muito pelo currículo. No Atlético do Paraná não se contrata nenhum profissional que não seja como acontece em qualquer empresa do mundo, através de currículo. Não para entender a interesses, como disse o Medioli, miúdos, mesquinhos e de dominação de grupos. Samuel Venâncio. Pois é, e aí agora com a saída do Vitório Medioli, o Cruzeiro pode buscar um outro CEO e, repito, na sequência vamos ouvir o Saulo Frois para dar sequência neste processo de reconstrução do clube. E além disso, tem a questão do diretor de futebol. A gente já vai ouvir aqui o Saulo Frois, até para atualizarmos a situação do diretor de futebol. Mas primeiro, em entrevista à Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre, o Saulo Frois, ele falou sobre a grave situação financeira que o Cruzeiro se encontra. Vamos ouvir. Realmente encontrou o clube numa situação de praticamente calamidade. Nós encontramos irregularidades que comprometem demais o clube e quase se torna quase inviável atualmente, para te falar a verdade. Nós temos uma cifra notória, já foi publicada pela imprensa, ela 700 milhões, mas cada hora ela aparece mais valores, porque não existia uma gestão profissional, uma gestão administrativa. Então a gente não tem nem números concretos ainda para falar qual que é o valor dessa dívida. E, além disso, nós caímos para a Série B, infelizmente, né? Depois dessa dificuldade, ainda a receita deve cair. Nós devemos cair de um orçamento, para você ter ideia, do ano passado, que chegou quase 350 milhões para 80 milhões. Hoje o Cruzeiro realmente é pré-falência, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa
plano aí, pelo menos de uns 3, 4 anos, tentar reerguer o Cruzeiro